Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindos à Sexta-feira da Santidade. Como eu expliquei em mensagens recentes, estamos dedicando o podcast de toda sexta-feira por algumas semanas ao tema da santidade. Mas por que falar sobre a santificação em nossas vidas? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Os autores nos chamam a ser santos. O tema deles, sejamos santos porque Deus é santo. Isso tanto no livro de Levítico, como também encontramos no Novo Testamento. E agora, a aplicação deste princípio é importante em dois aspectos interligados da nossa vida: o proceder e o pensamento. Na mensagem de hoje, nós vamos frisar o primeiro aspecto, o proceder. E se Deus permitir, na sexta-feira que vem, vamos falar sobre o pensamento, porque as duas coisas estão muito importantes de andar juntos. Nós agimos conforme pensamos. Quando pensamos sobre a santificação no proceder, um dos textos bíblicos que mais nos ajuda é de 1 Pedro, capítulo 1, começando no versículo 14. Eu quero ler esse trecho e depois voltar e comentar sobre várias coisas. 1 Pedro, capítulo 1. Se você quiser acompanhar na sua própria Bíblia, seria uma boa prática. Começando no versículo 14, diz: Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Baseado nesse trecho de 1 Pedro, capítulo 1, vamos pensar um pouco sobre essa santificação no proceder. Ele fala aqui de viver como santos. Significa deixar os pensamentos errados do passado e demonstrar uma conduta digna de santos, pessoas separadas, pessoas chamadas por Jesus Cristo. Também ele mostra que devemos respeitar Deus durante toda a vida. Devemos pensar na eternidade, porque somos peregrinos. Peregrinos nessa caminhada para a eternidade, sabendo que Deus vai nos julgar e Deus julgará com justiça. Por isso, o padrão da nossa santidade não pode ser comparação com outras pessoas ao nosso redor. O padrão da santidade é Deus. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. E devemos procurar ser santos como Deus é santo. Para dar importância para a nossa santidade, precisamos dar importância para a nossa salvação. Valorizar a salvação. Por isso que ele diz que não foi comprado com coisinhas insignificantes, nem com ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Jesus, que ele sacrificou para nos oferecer a salvação, perdão dos nossos pecados e esperança da vida eterna. Devemos valorizar a nossa salvação por causa do preço alto pago para nos salvar.
Agora vamos ligar esse ensinamento de Pedro com alguns outros textos, tanto no mesmo livro como também em outros, que ajudam a compreender essa ideia do proceder dos peregrinos. Pessoas que estão caminhando, mas ainda não chegaram ao seu destino final. Cristãos são peregrinos ou forasteiros neste mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, que eu já li, fala sobre esse fato, quando ele diz, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E no capítulo 2, versículo 11, ele acrescenta mais uma palavra nesta descrição. Ele diz, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Peregrinos e forasteiros. Essas palavras se referem a alguém que viaja, visita outro lugar, ou que até estabelece residência em outro país, mas continua sendo cidadão do país de origem. Então, neste caso, o ponto é que nós não pertencemos a este mundo. E podem perceber que é baseado nesse conceito. Algumas versões usam a palavra estrangeiros, que nós escolhemos o nome do podcast. Estrangeiros e peregrinos, nos lembrando que estamos nesta caminhada para o destino celeste. Significa que somos, de fato, cidadãos de outro país com lealdades a outro senhor e não, principalmente, às autoridades desta vida e neste mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, inclui as palavras de Paulo sobre esse assunto, onde ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus. Se você é brasileiro e você viaja para outro país, ou até muda para morar alguns anos em outro país, você continua sendo brasileiro. Você continua com uma certa lealdade à sua pátria. E o ponto, nós vivemos nesse mundo, moramos aqui, mas o cristão é cidadão de outra pátria. Voltando para 1 Pedro, ele frisa esse fato de outra maneira. No versículo 4 do primeiro capítulo de 1 Pedro, ele disse, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Nós temos uma herança reservada nos céus, porque somos cidadãos de lá. Nosso Pai está lá. E assim nós nos tornamos a propriedade exclusiva de Deus quando nos convertemos a Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E como é que nós proclamamos essa maravilhosa mensagem? Não é só pela palavra, é pela vida. Vivendo como filhos da luz. Jesus falou do mesmo assunto, mas de forma um pouquinho diferente, em João capítulo 17. Neste capítulo, encontramos a oração que ele fez ao Pai a favor dos seus discípulos. No capítulo 17 de João, começando no versículo 16, ele disse, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Percebeu aqui? Santificados, separados pela verdade, que é a palavra do Senhor. Mas enviados ao mundo, vivendo no mundo, como nós também vivemos neste mundo. Nós continuamos sendo cidadãos de outra pátria. No começo desta mensagem, eu falei de dois aspectos da nossa santidade, o proceder e o pensamento. Hoje frisamos mais a importância do proceder, conforme a vontade de Deus. De entender que nós somos filhos de Deus, cidadãos do céu, e por isso devemos viver andando na luz e não nas trevas. Na próxima sexta-feira, na sexta-feira da santidade,
episódio 435. Eu pretendo falar sobre o pensamento necessário para manter nossa santidade no serviço ao Senhor. Você acertou a pergunta de ontem? Antes de dar a resposta, deixe-me só comentar. Várias pessoas têm comunicado comigo sobre essas perguntas. Dizem que as perguntas estão ajudando para testar o conhecimento e para incentivar o estudo, que é exatamente o propósito. Testar o conhecimento, ajudar a lembrar de coisas que já aprendeu e incentivar a pesquisa, incentivar o estudo. Eu tenho feito recentemente várias perguntas do livro de Gênesis. Isso incentiva a leitura, talvez, do livro inteiro. E a pergunta de ontem. Diná foi a filha de Jacó, mas quem foi a mãe dela? A. Lia, B. Raquel, C. Bila ou D. Zilpa? E a resposta vem de Gênesis capítulo 30, versículo 21, que Lia deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. E a pergunta de hoje. Quem furtou os ídolos de Labão? As alternativas: A. Jacó, B. Lia, C. Raquel ou D. Zilpa. Uma dessas pessoas furtou os ídolos de Labão. Quem foi? A resposta no final do episódio 429, amanhã. Ter ídolos já era uma coisa errada. Furtar os ídolos também é uma coisa errada. Porque Deus deseja pessoas santificadas, dedicadas a serviço a Ele, exclusivamente. Porque há um só Deus, um só Salvador. Vamos nos santificar, a servir ao Senhor, vivendo para honrar o nome do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.